O automobilismo brasileiro pode estar muito próximo de viver um dos momentos mais importantes dos últimos anos na IndyCar. Depois de muito tempo sem representantes brigando por espaço na categoria, agora poderemos ter 2 brasileiros envolvidos diretamente nas principais negociações do mercado para 2027. De um lado, Caio Collet, que vem chamando atenção em sua temporada de estreia na IndyCar e já negocia uma possível transferência para a Marchbank Racing. Do outro lado, Enzo Fittipaldi, que simplesmente dominou o fim de semana da Indy Next em Mid-Ohio e, segundo informações dos bastidores, passou a despertar o interesse de equipes da categoria principal. E o mais interessante é que essas duas histórias podem estar completamente ligadas. Vamos entender tudo o que está acontecendo neste vídeo. Olá, meus amigos fãs da IndyCar, eu sou o Luan. E se você gosta de conteúdos relacionados à Indy, a nossa querida Fórmula Indy aqui no Brasil, considere deixar o like, se inscrever no canal e deixar a sua opinião aqui nos comentários. Nesse vídeo eu quero falar então sobre Caio Collet, Enzo Fittipaldi. Poderemos ter 2 brasileiros em tempo integral na Indy a partir da próxima temporada. Primeiro vamos falar de Caio Collet. Há poucos dias, Hélio Castro Neves confirmou publicamente que a Marchbank Racing está conversando com o brasileiro para a temporada de 2027. Essa declaração chamou muito atenção porque Hélio não é apenas um ex-piloto da equipe, é um acionista minoritário e embaixador da Marchbank. Ou seja, ele participa das decisões e conhece muito bem os bastidores. Segundo o próprio Elinho, as conversas realmente existem. E isso mostra que Caio deixou de ser apenas uma promessa e passou a ser visto como um piloto interessante para equipes maiores da Indy. E, sinceramente, não me surpreende, pelo menos. Te surpreende? Deixa nos comentários. Até porque, mesmo Caio correndo por uma AJ Foyt que está em processo de reconstrução, o Caio vem demonstrando muita velocidade, muita maturidade e principalmente evolução em cada corrida. Em diversas etapas ele conseguiu andar entre os pilotos muito mais experientes, mostrou uma grande adaptação aos circuitos mistos e até liderou algumas voltas durante a temporada. E vem aí derrotando o seu companheiro de equipe, Santino Ferrucci, que está na categoria há um bom tempo. E isso, para um estreante na categoria, pesa bastante no mercado. E aí, obviamente, que muitas equipes buscam meios para tentar atrair o Caio para suas respectivas operações. Já o caso Enzo Fittipaldi. Cara, se alguém ainda tinha dúvidas sobre o potencial dele para chegar na IndyCar, eu acho que esse último fim de semana em Mid-Ohio praticamente acabou com qualquer questionamento. Enzo foi simplesmente impecável nessa última corrida. Ele conquistou as suas 2 primeiras poles na Indy Next e não foi qualquer pole. Ele bateu o recorde da pista na categoria. E além disso, ele venceu as 2 corridas do final de semana. Na primeira corrida, ele liderou de ponta a ponta. Já na segunda, foi muito melhor. Ele repetiu o domínio e venceu com mais de 12 segundos de vantagem para o segundo colocado. Foi um desempenho tão dominante que Enzo assumiu a liderança do campeonato e entrou para um grupo bastante seleto de pilotos que conseguiram vencer as 2 corridas de um mesmo fim de semana em Mid-Ohio. E logicamente que uma sequência positiva de resultados e essas 2 vitórias no mesmo final de semana vai fazer com que o nome dele passe a circular nos bastidores da Indy. E aí cresce a informação de que algumas equipes passaram a acompanhar muito mais de perto o Enzo Fittipaldi. E uma dessas equipes seria justamente a AJ Foyt. Mas calma, até aqui não existe nada oficial, nenhuma negociação confirmada entre o Enzo e a AJ Foyt. O que existe são informações de paddock indicando que o desempenho recente do brasileiro fez o seu nome ganhar muita força
para uma eventual vaga em 2027, justamente na AJ Foyt. Mas por que isso tem relação? Porque essa ida do Enzo para a Indy depende do futuro de Caio Collet. Porque a lógica é simples. Se o Caio realmente fechar com a Marchenk, a AJ Foyt vai precisar encontrar um substituto. Esse substituto precisa estar valorizado no mercado e poucos pilotos chegam ao mercado tão valorizados quanto Enzo Fittipaldi, principalmente se ele for campeão da Indy Next, já que ele ganha uma bolsa de 1 milhão e que aí, bom, isso seria a menina dos olhos da AJ Foyt. Além do sobrenome histórico, o Enzo traz uma bagagem extremamente interessante. Ele passou pela Fórmula 2, competiu em categorias europeias, enfrentou adversários de alto nível, que hoje inclusive estão na Fórmula 1, e decidiu reconstruir sua carreira nos Estados Unidos. Então essa escolha de ir para os Estados Unidos parecia muito arriscada no começo do ano, mas hoje parece ter sido a decisão mais acertada neste momento. Eu assisto algumas corridas da Indy Next muito esporadicamente e vejo alguns vídeos do Enzo também no canal deles no YouTube. Eu percebo que a Indy Next devolveu a confiança para o Enzo, permitiu que o Enzo mostrasse toda a sua velocidade e colocou novamente o nome dele entre os jovens mais observados do automobilismo mundial. Fora que o Enzo ele está na HMD, que historicamente possui uma das maiores estruturas de desenvolvimento da Indy Next e mantém relacionamento próximo com várias equipes da Indy. Isso facilita muito o contato entre o piloto e os chefes de equipe ao longo da temporada. Quando um piloto começa a vencer corridas dessa magnitude e apresentar resultados consistentes, dificilmente ele passa despercebido. E aí, para o fã brasileiro, isso é incrível, porque pela primeira vez em muitos anos, nós podemos ter, na próxima temporada, 2 pilotos em tempo integral na categoria. Cara, seria algo que não acontece há muitos anos. Poxa, seria incrível o Collet para Marchenk, o Enzo indo para AJ Foyt, e por que não sonhar com o Felipe Nasser na Penske, embora as notícias não são muito animadoras do Nasser na Penske, mas já pensou 3 pilotos em tempo integral na categoria nos próximos anos? Por isso que tanto o Caio Collet quanto o Enzo estão vivendo momentos muito incríveis na categoria. Imagina, um tá mostrando que merece dar um passo ainda maior dentro da Indy. O outro tá provando que chegou a hora de receber uma oportunidade na principal categoria de automobilismo. Então, se essas negociações realmente se concretizarem, nós podemos ter uma temporada histórica para o automobilismo brasileiro em 2027. E talvez este seja apenas o começo do Brasil retornar com tudo na categoria. Coloque aqui nos comentários a sua opinião. Será que o Caio Collet realmente vai vestir as cores da Marchenk? E será que o Enzo Fittipaldi transformará esse excelente momento na Indy Next em uma vaga ou na AJ Foyt ou em alguma outra equipe na categoria? Uma coisa, meus amiguinhos, é certa. O mercado da Indy está cada vez mais brasileiro e as próximas semanas prometem trazer grandes novidades para quem sonha em ver o Brasil novamente brigando por vitórias e títulos na principal categoria do automobilismo mundial. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, coloque nos comentários sua opinião e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!